Com você. Pronto, boa tarde, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho de hepatite C, né? Falar um pouco sobre os aspectos mais gerais e as principais atualizações, tá bom? Qualquer dúvida, é só interromper e perguntar. Primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, é sobre esse vírus, né? Que é um vírus que ele tem um tropismo pelos hepatócitos. Então, por isso que ele é tão importante para a gente, né, da hepatologia. A hepatite C, ela é causada por um vírus que tem a estrutura genômica de fita simples, de RNA. É um vírus da família Flaviviridae. E é interessante que a descoberta dele é recente, relativamente recente, né? Ali no final de 1989, que a gente começou a conhecer a hepatite C. Ele é um vírus que ele tem vários genótipos. Atualmente são reconhecidos 7 genótipos, e esses genótipos eles são divididos em mais de 65 subtipos. Então, a gente tem aí uma variedade muito grande do vírus. Esses genótipos eles têm uma distribuição aqui mundial, em que a maior prevalência é do genótipo genótipo 1, e seguido pelo genótipo 3. No Brasil, essa prevalência é semelhante, também com a maioria dos casos sendo do genótipo 1, e ali no centro-oeste e sudeste, uma maior prevalência do genótipo 3, tá? A hepatite C, ela ainda é uma doença de um impacto bem importante na atualidade. Nos dados de 2020, estimo que mais ou menos 57 milhões de pessoas convivem com a hepatite C no mundo todo. Dessas 57 milhões, 300 mil elas evoluem a óbito por complicações da hepatite C. Aqui no Brasil, segundo os dados do Ministério da Saúde, a gente tem cerca de 700 mil casos virêmicos que necessitam de tratamento. E é uma epidemia que ela continua em crescimento. É estimado que cerca de 1,75 milhões de casos novos surgem anualmente no mundo. E para a gente ter um pouquinho de dimensão do impacto financeiro, né, na saúde pública, os custos ao longo da vida do paciente portador de hepatite C são estimados em mais ou menos US$ 200, US$ 200 mil, isso aí incluindo a terapia, tratamento de hepatite C, o manejo das complicações do paciente que evolui com cronicidade, até o transplante. A transmissão da hepatite C ela é principalmente pela via parenteral, então vai envolver ali transfusão de sangue, agulha, seringa contaminada, uso de drogas injetáveis, os alicates, objetos de uso pessoal que são cortantes, agulhas de tatuagem. A via sexual também ela é presente, não tanto quanto a via parenteral, e também a transmissão vertical. Nesse cenário, então, a gente tem alguns grupos que possuem um risco aumentado de hepatite C. Os principais grupos são os profissionais de saúde, que vão ter contato com essas agulhas, seringas contaminadas, né? Os pacientes dialíticos e aqueles que realizaram transfusão de sangue ali antes da década de 90 até 1993, que foi quando o vírus começou a ser identificado e começou a ser pesquisado nas amostras de transfusão de sangue, os pacientes usuários, né, de drogas injetáveis e pacientes que são ali profissionais de sexo e co-infectados com HIV, e filhos de mães portadoras de hepatite C. A evolução da hepatite C é uma evolução bem insidiosa, é uma evolução também bem silenciosa. De 20 a 40% dos pacientes vai apresentar um quadro agudo, um quadro clínico de hepatite aguda, e ali desses, 20% ali pode evoluir com uma supressão espontânea do vírus. Mas a grande maioria, mais de 80%, vai desenvolver ali depois de 6 meses a hepatite crônica. Para a gente conseguir desenvolver a cirrose, vai levar ali cerca de 20 anos. Mas esse tempo ele é reduzido quando esse paciente ele tem associação de outros fatores de risco, por exemplo, etilismo, doença metabólica, a própria co-infecção com HIV também. E após a evolução para a cirrose, em mais ou menos 5 anos, esse paciente vai começar a desenvolver
as complicações decorrentes da hepatopatia crônica, que são aquelas complicações que a gente já conhece, ascite, HDA, encefalopatia, e aí a mais preocupante delas, né, que é o hepatocarcinoma, que vai acometer de 1 a 4% dos pacientes com cirrose por ano. Então, aqui reforçando que a progressão, né, para a cirrose, apesar de ser ali uma estimativa mais lenta, de 20 anos, se esses pacientes tiverem esses fatores de riscos associados, eles vão sim desenvolver a cirrose de uma maneira mais precoce. É importante saber que quando esse paciente ele desenvolve a cirrose e apresenta o primeiro episódio de descompensação, o risco de óbito dele é de 15 a 20% nos primeiros 12 meses. Então, no primeiro ano, ele já tem uma redução da sobrevida importante. E isso é a principal causa, o principal motivo pelo qual a gente precisa diagnosticar esses pacientes de uma maneira precoce, na fase ainda assintomática, para que a gente consiga evitar todas essas complicações. Então, atualmente, a gente tem um fluxograma preconizado pelo Ministério da Saúde, que é um fluxograma que tenta ser o mais simplificado possível para facilitar o início do cuidado desses pacientes. Então, o diagnóstico ele vai começar por uma coleta da amostra de sangue, né, para realizar o teste de anti-HCV, então, a pesquisa do anticorpo contra a hepatite C. Se esse teste for positivo, isso ainda não define o diagnóstico. A gente vai precisar de um teste molecular, então, uma quantificação da carga viral, também conhecido como RNA-HCV, PCR-HCV. Então, é um teste molecular que vai, de fato, confirmar o diagnóstico para a gente ou não. Então, se a amostra de sangue for positiva para o anti-HCV, a gente vai partir para o teste molecular. Se for não detectável, a gente vai dizer que esse paciente não tem hepatite C, e se for detectável, a gente vai encaminhar para tratamento. Todos os pacientes com hepatite C, com PCR detectável, independente de terem desenvolvido cirrose ou não, ou de serem pacientes assintomáticos ou não, eles devem ser encaminhados para o tratamento. E aqui o Ministério da Saúde ele coloca ali uma observação que nos casos de forte suspeição, que o anti-HCV deu positivo e o PCR deu negativo, a gente pode repetir esse teste molecular em 6 meses. Isso porque os pacientes imunossuprimidos, eles, por exemplo, os co-infectados com HIV, eles vão ter uma detecção desse PCR de uma forma mais tardia após a exposição, tá? E como eu disse anteriormente, a eliminação viral espontânea, ela pode acontecer de 15 a 40% dos casos. E essa eliminação espontânea, ela está associada a alguns fatores, como, por exemplo, uma infecção com idade inferior aos 40 anos, o sexo feminino, o aparecimento da icterícia, ou seja, aquele paciente que desenvolveu o quadro de hepatite aguda e que vai desenvolver icterícia, ele tem uma chance maior da eliminação viral espontânea do que o paciente que cronificou. E também alguns fatores genéticos, como o polimorfismo da CC e interleucina 28B. O quadro clínico, então, da hepatite aguda, ele é aquele quadro clínico compatível com várias viroses, né? Aquele quadro inespecífico de febre, astemia, cefaleia, náusea, dor abdominal, e neste caso pode vir também acompanhado da icterícia. Esses sintomas eles vão aparecer ali entre 4 e 12 semanas da exposição com vírus, e essa fase aguda ela pode durar até os 6 meses, né? Passando os 6 meses a gente já refere como uma infecção crônica, mas eles costumam cessar os sintomas antes da 12ª semana. Nesse período da hepatite aguda é o período que acontece o maior pico de transaminases. Os valores eles podem ser elevados de 5 a 10 vezes o limite superior de normalidade, e o PCR também pode ter um pico de 10 a 4, 10 a 7 unidades por milímetro. O quadro clínico crônico, ele pode, apesar de ser ali insidioso, ele pode vir acompanhado de algumas manifestações extrahepáticas. A principal delas é a crioglobulinemia. Essa crioglobulinemia é muito associada aos pacientes com hepatite C crônica, tá? É uma síndrome inflamatória sistêmica que vai envolver uma vasculite de pequenos e médios vasos.
no qual vai haver uma deposição de imunocomplexos, causando ali uma lesão endotelial, que vai alterar a função de vários órgãos. E o órgão mais acometido, geralmente, é o rim. Então, é muito comum a gente ver paciente com hepatite C que desenvolve uma glomerulopatia, tá bom? A gente também pode ter linfoma de células B, porfiria cutânea tardia, Dick plano, neuropatia, como eu disse anteriormente, a glomerulopatia, tá? Diante desse impacto importante que a hepatite C tem no mundo, anualmente com novos casos, na casa de milhões, né? Em 2019, foi feita uma reunião das principais associações de doenças do fígado, juntamente com a OMS, em que o plano principal era a eliminação da hepatite C até 2030. Então, foram demonstradas algumas estratégias, né, foram lançadas por essas instituições. E essas estratégias, elas envolviam principalmente a descentralização do cuidado. Então, foi incentivado a descentralização dos serviços no cuidado da hepatite C. Isso foi uma recomendação da Associação do Pacífico de Doenças do Fígado. A integração do tratamento para a hepatite C para outros serviços de saúde. Essa foi uma recomendação da Sociedade Europeia de Doenças do Fígado. A simplificação do algoritmo diagnóstico com o objetivo de examinar e curar, que foi uma recomendação da Associação Americana, e o compartilhamento de tarefas no tratamento da HCV, saindo ali do âmbito do tratamento apenas por especialista, também para não especialistas. Essa foi uma recomendação da Associação Latina de Doenças do Fígado. As metas da OMS, então, elas se resumiram em ampliar a testagem, garantir o vínculo do paciente ao sistema de saúde, simplificar o tratamento e otimizar as estratégias de maneira nas macro e micro regiões, tá? Nesse sentido, a gente vai ter ali uma evolução muito grande na intenção de simplificação do tratamento da hepatite C. Durante muitos anos, o tratamento ele era baseado em esquemas com alfa-peginterferol com ribavirin por um período prolongado de 48 semanas. Esse esquema ele tinha uma taxa de cura muito baixa, menor até do que 50%. Ele era composto por diversas reações adversas e ele também tinha uma difícil administração. A alfa-peg ela é administrada por via subcutânea, tinha que ser uma vez por semana na unidade de saúde, então isso afetava diretamente na adesão do paciente ao tratamento. E a ribavirina também associada a diversos efeitos adversos, inclusive considerada como teratogênica. Nesse sentido, em 2013, foi aprovada pelo Ministério da Saúde um novo PCDP que incluiu inibidores da protease para tentar ali reduzir esse tempo de tratamento e facilitar um pouco a adesão dos pacientes. Isso ali, essa estratégia realmente aumentou parcialmente a adesão, mas continuou com uma série de problemáticas, como os efeitos adversos que se mantiveram, a dificuldade na administração do interferon e também a baixa taxa de cura. E aí a grande revolução aconteceu ainda em 2013, quando a FDA aprovou as novas drogas de ação direta, que permitiu finalmente esquemas de tratamento interferon-free. Essas drogas elas foram caracterizadas pelos inibidores de protease de segunda geração, e o maior representante delas é o Cimeprevir, os análogos de nucleotídeo, que o principal representante é o sofosbuvir, e os inibidores da proteína NS5A, o daclatasvir, o principal representante. Essas terapias foram muito mais aceitas pelos pacientes por conta de uma melhor tolerância, a administração era via oral, uma vez ao dia, o tempo de tratamento pôde ser reduzido e as terapias realmente se mostraram mais efetivas com uma taxa de cura mais elevada. Em 2015, então, o Ministério da Saúde ele lança um novo PCDP, já incorporando essas novas drogas de ação diretas, com o objetivo de erradicação do vírus. Em 2017, novas opções são introduzidas para cobertura para genótipos 5 e 6. Em 2018, os esquemas de ledaspasvir com sofosbuvir,
Declaprevir, Previr, Sofosbuvir e Velpatasvir foram também incluídos, que abrangeram um grupo maior de pacientes portadores de hepatite C, os pacientes com doença renal crônica, os pacientes que já haviam sido tratados e não haviam evoluído com resposta viral sustentada, e pacientes crianças também. E, por fim, o nosso último PCDT, que foi em 2019, consolidou o tratamento baseado nas drogas de ação direta, ainda incluindo a ribavirina na associação do esquema de tratamento. E dessa vez o tratamento seria guiado ali com a presença de cirrose, o grau de descompensação da cirrose e o genótipo do vírus. Em 2019 ainda houve uma emissão de uma nota técnica em que a ribavirina ela deixava de ser preconizada para os pacientes sem cirrose em tratamento inicial para hepatite C. Isso aí facilitou muito a adesão, diminuiu a quantidade de comprimidos, né, utilizados e diminuiu o tempo de tratamento também. Mas a grande revolução foi em 2023, quando a gente começou a utilizar os esquemas pangenotípicos. Isso ali impactou no fluxograma do diagnóstico, porque a gente não precisou mais solicitar o genótipo do paciente, facilitou bastante o tratamento. Atualmente, então, o nosso tratamento no Brasil ele é baseado na nota técnica que foi emitida agora em novembro de 2023, e essa nota técnica ela vai orientar o passo a passo no tratamento do paciente com hepatite C. O primeiro passo para a gente é definir se esse paciente tem cirrose ou não. Então, a primeira ferramenta que eles indicam é o Score Up, que foi um score que foi realmente modelado especificamente para a hepatite C, que vai utilizar das transaminases, da contagem de plaquetas ali, para predizer se aquele paciente tem cirrose ou não. Se o resultado for acima de 1, a gente pode predizer que esse paciente é portador de cirrose, de fibrose avançada. E uma outra estratégia é o uso da elastografia elástica, que a gente tem utilizado cada vez mais, né, nos nossos ambulatórios, e que a partir, levando em consideração o fibroscan, que é o que está mais comum no nosso dia a dia, um paciente com KPA acima de 7,1 já pode ser classificado como portador de cirrose, de fibrose avançada. Definindo se o paciente tem fibrose ou não, a gente vai agora classificar como é que está o grau de doença desse paciente, se é uma cirrose descompensada ou não, porque isso também vai impactar no tratamento. A gente vai usar como ferramenta o cálculo do CHILD, e aqueles pacientes que tiverem com CHILD acima de 7, ou seja, que já forem CHILD B, CHILD C, eles vão ser considerados como pacientes com doença clinicamente descompensada, clinicamente significativa. O tratamento, então, inicial, ele vai se basear em esquemas pangenotípicos. Todos os pacientes que não forem considerados como cirróticos, eles vão fazer uso do esquema Sofosbuvir, Daclatasvir, pelo período de 12 semanas. Se esse paciente for diagnosticado com a cirrose, mas for uma cirrose compensada clinicamente, ele vai fazer também um tratamento pelo período de 12 semanas, então muito mais curto do que preconizado, né, anteriormente, com Sofosbuvir e Velpatasvir. E caso esse paciente ele tenha uma cirrose descompensada, esse tratamento ele vai se estender por 24 semanas as orientações do Ministério da Saúde é que a gente pode associar ou não a ribavirina nesse esquema. Passadas as 12 semanas, né, desse tratamento, as 24 semanas, quando é um paciente cirrótico descompensado, a gente vai avaliar se houve a cura. E quando a gente diz cura, o sinônimo é a resposta viral sustentável. A gente vai definir isso a partir da quantificação, né, do RNA, depois de 12 semanas da conclusão do tratamento. Esse resultado aí deve ser indetectável. Nos casos que se apresentarem como detectável após as 12 semanas do tratamento, a gente vai considerar como falha terapêutica. Agora, aqueles pacientes que no primeiro momento, após as 12 semanas, tiveram PCR detectável e posteriormente tiveram PCR
detectável novamente, a gente vai encarar como paciente com reinfecção e não como falha terapêutica. Nesse caso, a gente vai fazer a mesma terapia como o tratamento inicial, como se esses pacientes não tivessem tratamento prévio. Então, para vocês lembrarem, paciente com falha terapêutica, a gente vai mudar o esquema de tratamento, mas os pacientes com reinfecção, a gente vai tratar como se fosse a primeira vez contaminado. Então, o esquema de falha terapêutica, ele vai mudar um pouquinho. Os pacientes sem cirrose e com cirrose compensada, chaio de ar, eles vão também fazer um esquema baseado em um esquema pangenotípico, né? Agora com sulfobosvir, mas com a associação de lecaprevir e pibrentasvir, por um período também de 12 semanas. E já os pacientes descompensados vão fazer o sulfo-velpa, e o Ministério da Saúde ele recomenda que quanto mais falhas terapêuticas, maior a recomendação de introdução, de associação da ribavirina. Então, se esse paciente teve uma primeira falha terapêutica, a gente pode tentar fazer o esquema de sulfo-velpa por 24 semanas. Em caso de novas falhas terapêuticas, a introdução da ribavirina ela é preconizada. Diante desse cenário, a gente tem alguns grupos especiais que podem impactar nesse manejo deles. O primeiro grupo é o grupo das gestantes. A gente sabe atualmente que as mulheres que têm hepatite C, elas têm piores desfechos gestacionais, elas podem evoluir com maior risco de hemorragia, maior risco de pré-eclâmpsia, maior risco de ruptura de membrana, e 20% delas podem desenvolver também colestase intrahepática, que pode conferir também até uma necessidade de uma interrupção da gestação. Não existe nenhuma evidência de que o tratamento para hepatite C é seguro para pacientes gestantes. Então, em caso de pacientes gestantes que foram diagnosticadas com hepatite C, a gente não vai começar a tratar elas. A gente só vai tratá-las a partir de 6 meses após a gestação, tá bom? E se elas já tiverem começado o tratamento, a gente vai suspender esse tratamento. Em relação à transmissão pela via de parto, não há nenhuma recomendação específica. Então, não há uma recomendação de que o parto por via vaginal vai ter maiores riscos ou pela cesárea vão ter maiores riscos. O que realmente oferece maiores riscos de contaminação pela transmissão vertical são procedimentos invasivos durante esse parto, um trabalho de parto prolongado e um tempo de ruptura de membranas maior que 6 horas. O aleitamento materno, então, de cuidados no puerpério, o aleitamento, ele é permitido, mesmo com a paciente portadora de hepatite C. A gente só vai contraindicar nos casos em que essa paciente estiver com fissuras e com lesões no mamilos e quando ela for infectada com HIV. Em relação aos pacientes portadores de doença renal crônica, a infecção pela hepatite C, a gente já viu que ela tem ali um forte impacto na função renal do paciente, tanto pela associação com a crioglobulinemia, mas também o próprio vírus da hepatite C vai causar uma invasão direta do parênquima renal. Então, a remissão, a resposta viral sustentada, é um fator, sim, protetor da função renal. Os dados atuais, eles confirmam que os tratamentos atuais pangenotípicos, que são isentos de interferon, eles são seguros para os pacientes com doença renal crônica, inclusive eles não necessitam de ajuste de dose. Então, atualmente, a gente pode utilizar o tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde de forma segura nos pacientes com DRC. Nos pacientes com co-infecção, com hepatite B, a gente precisa deter um pouco mais de atenção. É sabido que os pacientes com hepatite B, eles têm uma chance aumentada de recidiva da doença, né, da hepatite B, quando eles passam pelo tratamento com as drogas de ação direta. Então, essa reativação num paciente cirrótico, ela pode ser
fatal, porque leva à insuficiência hepática. Pode levar à insuficiência hepática e um pior desfecho para esse paciente. Diante desse cenário, a gente tem algumas recomendações. A Associação Europeia ela vai recomendar que todo paciente que seja co-infectado, ele inicie o tratamento para hepatite B, ele inicie a terapia profilática da reativação antes ou de forma concomitante ao tratamento da hepatite C. Já a Associação Americana, ela vai recomendar o monitoramento. Então, a avaliação, a dosagem do PCR-HBV e a avaliação das transaminases de 4 a 8 semanas, por 3 meses após a conclusão do tratamento da hepatite C. Aqui no Brasil, pelo nosso PCDT, a gente vai mesclar essas orientações. No paciente que tiver o HBsAg positivo e que tiver um PCR detectável, a gente vai tratar. A gente vai começar esse tratamento para hepatite B antes ou de forma simultânea ao tratamento da hepatite C. Já aqueles pacientes que possuem um PCR indetectável, a gente vai só monitorar também, mas não está bem descrito no PCDT por quanto tempo a gente vai fazer esse monitoramento. Os pacientes com HIV, eles também possuem maior risco da progressão da cirrose, da fibrose, eles possuem uma evolução mais rápida para complicações, né, para uma cirrose complicada, descompensada, e existe o risco de interação medicamentosa devido às várias drogas antivirais utilizadas. No PCDT de 2019, o recomendado é que todos os pacientes co-infectados devem ser tratados, independente do CD4. Se o diagnóstico da HIV e da hepatite C forem simultâneos, a gente vai priorizar o tratamento da HIV até atingir a supressão viral, principalmente se esses pacientes tiverem CD4 abaixo de 200. Atualmente, com esses esquemas preconizados, a gente não vai esperar uma interação medicamentosa. Então, os esquemas atuais eles são seguros para serem utilizados em conjunto com as TARVs. E o que a gente precisa saber é só que os efeitos do leticasvir eles podem ser potencializados quando eles forem utilizados juntamente com tenofovir e com ritonavir. E como é que a gente vai fazer o segmento clínico desses pacientes? Se forem pacientes sem cirrose, a gente vai fazer um acompanhamento ali semestral, avaliando a função hepática e as enzimas hepáticas a cada 6 meses. Em caso de pacientes cirróticos, esse acompanhamento vai ser mais curto, de 3 a 4 meses, e com a ressalva de que a gente também vai precisar rastrear o HCC. Esse rastreamento pelo PCDT, pelo Ministério da Saúde, é feito com base na ultrassom de abdômen e na alfa-fetoproteína semestralmente. É importante aqui frisar que a orientação do Ministério da Saúde é que esse rastreamento aconteça apenas nos pacientes com cirrose. Mas essa é uma orientação que tem sido cada vez mais questionada. Em 2018, a gente tem a publicação de um estudo de um desenvolvimento de novas formas de estimar o risco de hepatocarcinoma nos pacientes portadores de hepatite C. Esse estudo ele levou em consideração se houve resposta viral sustentada, a idade do paciente no momento do diagnóstico da hepatite C, o perfil nutricional, se é um paciente obeso ou não no momento do diagnóstico, como estava a função hepática, a idade, o gênero. Então, foram várias variáveis analisadas para estimar se existe ou não um risco de hepatite C, de hepatocarcinoma. Essa avaliação, ela é chamada de HCC-RISC. Ela é uma calculadora de muito fácil acesso. A gente basta jogar no Google que já tem acesso a ela. E como eu disse, ela vai avaliar várias variáveis, presença de cirrose, resposta viral sustentada, idade, para estimar o risco de CHC em 3 anos. O objetivo dessa calculadora seria otimizar esse rastreamento, não limitando ela aos pacientes cirróticos.
mas avaliando esses pacientes não cirróticos que também poderiam desenvolver o HCC e os pacientes cirróticos que têm um risco reduzido. Como é que a gente vai avaliar isso? Os pacientes, quando tiverem 1,5% de risco em 3 anos, eles devem ser rastreados da forma como o Ministério da Saúde preconiza a cada 6 meses. Com taxas de abaixo de 1,5, eles não precisam ser rastreados. Então, são pacientes ali que a gente não precisa fazer aquele rastreio com ultrassom, nem com alfafete, porque o risco de desenvolvimento é muito baixo. Agora, em pacientes que possuem um resultado maior que 4,5%, a gente não só deveria fazer esse rastreamento semestral, como um rastreamento mais agressivo, de repente com exames contrastados, com intervalo de tempo menor. Então, o objetivo principal dessa calculadora é conseguir otimizar o rastreio da HCC nos serviços, né, de hepatologia, visando reduzir os custos no tratamento do paciente, no segmento do paciente. E, por fim, o paciente da hepatite C no contexto do transplante hepático. A hepatite C ainda hoje é a principal indicação de transplante hepático no mundo todo. E a gente tem o conhecimento de que o transplante no paciente portador de hepatite C, ele pode evoluir com uma recorrência alta de reinfecção, de infecção, de reativação da doença, com aumento de 10 a 20 vezes de níveis de viremia devido ao uso de imunossupressores necessários no pós-transplante. A recorrência desse vírus da hepatite C após o transplante ela pode levar a uma cirrose no enxerto e uma falência rápida, inclusive, necessitando, inclusive, de retransplante. Então, diante desse cenário, a gente tinha uma abordagem muito limitada, dependente de interferon, com resposta viral sustentada em baixos níveis, mas com o surgimento dos DDAs, a gente vai conseguir tratar esses pacientes com mais segurança e de forma mais eficaz após o transplante. Então, a maioria dos pacientes que são portadores de cirrose por hepatite C, os serviços de transplantes optam por tratar após o transplante. E o esquema melhor preconizado é o sofosbuvir com declatasvir, por 12 semanas também. Esse esquema ele tem uma evidência de altas taxas de respostas virais sustentadas e resultados promissores no combate da recorrência da hepatite C e evitando a fibrose, a evolução para a fibrose grave após o transplante. A gente não pode esquecer que a gente não pode deixar de analisar os pacientes em cada cenário. Então, pacientes que têm uma perspectiva ali de transplantes mais limitada, com serviços, com transplantes em menor escala, a gente tem que seguir a recomendação do Baveno 7. E a recomendação do Baveno 7 é que toda a etiologia primária da hepatopatia ela seja eliminada, no intuito de reverter ali esse quadro de descompensação, de obter uma regressão, ao menos parcial, das alterações estruturais e funcionais da cirrose. Então, no paciente que tem ali perspectiva de transplantar no cenário próximo, a gente vai optar para tratar após o transplante, e aquele paciente ali, portador de cirrose por hepatite C, com uma limitação para esse transplante, a gente já vai optar por tratar antes do transplante. Então, diante de tudo isso que a gente abordou, as principais considerações é que a hepatite C ela continua sendo uma doença de forte impacto na saúde pública, né? É uma doença que é curável na maioria dos pacientes, mas ela, infelizmente, ainda é subdiagnosticada. Então, a gente ainda conta com uma alta prevalência, não só no Brasil, como no mundo todo. Atualmente, o esquema de tratamento ele é de alta eficácia e ele é disponível no SUS. Então, a gente tem que realmente valorizar esse diagnóstico precoce, envolvendo principalmente a atenção primária.
Por isso, a importância da descentralização, para a gente conseguir captar o máximo de pacientes, principalmente os pacientes que estão assintomáticos, que não evoluíram para a cirrose. E o maior desafio é simplificar a cascata de cuidados, é conseguir simplificar e incluir esse paciente na, na cascata, né, de cuidados, conseguir permitir que esse paciente tenha adesão à medicação e tenha o acesso à medicação de forma precoce, até evoluir para a cura. É isso, pessoal. Essas aqui foram as referências utilizadas. Se vocês quiserem, eu posso repassar para vocês.